Olá, hoje é sexta-feira, é dia de churrasco na parrilha, churrasco no braseiro. Lembrando que o objetivo aqui não é ensinar a fazer churrasco. Para isso existem muitos profissionais ensinando a fazer com muita propriedade. O objetivo aqui é uma conversa, é uma prosa na parrilha, é o papo rural, né? E hoje nós vamos apresentar umas peças aqui da JP Meat, que é uma empresa que integra lavoura e pecuária e produz uma genética bovina no cruzamento industrial do Angus com Nelore. O Nelore são as matrizes, né? O Nelore tem aquela rusticidade, é aquele gado adaptado ao clima de Mato Grosso. Olha o que a genética está fazendo com a nossa carne aqui no Mato Grosso. Aliás, a carne bovina ela está apoiada em 3 pilares: genética, nutrição e manejo. E dentro desse conceito, olha aqui, ó, uma carne marmorizada, uma carne com marmoreio, que traz suculência, maciez e muito sabor. E hoje, enquanto a gente prepara aqui uma carne na parrilha, ou seja, no braseiro, eu recebo aqui o Hamilton Baggio, um produtor lá de Sorriso, que planta no município ali ao lado de Sorriso. Feliz Natal! Hamilton, muito obrigado aí pela sua participação, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é meu, Pacheco. Sempre é bom a gente fazer um bate-papo e agora melhor ainda, né? Com uma carne. Saboreando, degustando uma carne dessa, Delícia. né? O Hamilton Baggio é um produtor muito antenado, um produtor que produz com muita propriedade e há uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, ele descobriu um grande benefício para combater os nematóides, que são aquelas lombrigas, aqueles micro-organismos do solo que atrapalham o desenvolvimento da planta de soja e que trazem prejuízos assim de milhões a cada safra para o produtor rural. Hamilton, você, curiosamente, observou lá na sua área que tinha uma mancha de nematóide. E para fazer a forrageira, para o plantio direto, você descobriu que depois que você plantou uma outra cultura, mitigou, diminuiu a população de nematóide. Como é que foi essa história? Conta para nós aí. A história do Ponta Negra, né? Ponta Negra. O sorgo Ponta Negra. Então ali foi assim, a gente plantou 2 variedades de Ponta Negra, resumindo a história, né? Sim. E para saber se tinha algum efeito sobre nematóides, a gente fez uma análise das 2 variedades. Quando chegou a variedade, a análise da variedade Ponta Negra, chamou muito a atenção, Pacheco, pela Sim. quantidade de nematóides que tinha a menos em relação à outra variedade que tinha na área. E ali a gente veio conversar com a Embrapa e desenrolou todo aquele processo junto com o Dr. Flávio, né? Flávio Tardim, que é um pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, que ficou lotado aqui na Embrapa Agrosilvo Pastoril, no Médio Norte de Mato Grosso, e agora voltou para lá, né? Mas naquela época ele estava aqui. Sim, sim. Foi interessante porque na época eu vim conversar com o Dr. Flávio por um outro assunto. Sim. Como era uma variedade, a gente como produtor se pode fazer a própria semente, né? E eu não conseguia fazer a semente do sorgo porque o sorgo você tem na hora de colher, você não pode deixar ele umedecer. E eu não sabia disso. Então eu vim pedir o auxílio do Dr. Flávio como multiplicava a semente de sorgo, né? E aí o Dr. Flávio, muito curioso, quis saber o porquê que eu estava atrás do sorgo, porque ele estava tentando colocar o sorgo no mercado, né? Através de pesquisa. Aliás, ele já vinha fazendo um trabalho em cima do sorgo há muitos anos, exatamente, né? Pô? E aí, nesse desenrolar, eu contei para ele a história dos nematóides. Aí ele convidou a doutora Valéria também para conversar com a gente. Outra pesquisadora da Embrapa. Nematologista, né, na época. Quando ela olhou as 2 análises, ela falou, tem alguma coisa estranha aqui, diferente dessas variedades, né? E aí foi feito toda aquela pesquisa, depois foram na fazenda, a gente bateu um papo lá, né? A semente de sorgo foi para Londrina, né? Mandou a amostra? Foi para Londrina, fizeram todo um ensaio lá, a Embrapa fez com
com várias sequências, né, onde se confirmou a variedade como uma supressora de nematóides. Não se sabe o porquê, mas esse sorgo, Pacheco, para você ter uma ideia, quando se fala de nematóide sorgo, é como você querer apagar fogo com álcool. Não cabe na ideia que alguma variedade, uma gramínea, possa suprimir um pratilencos. E esse sorgo suprimiu. Tanto é que depois a Embrapa, analisando outras variedades de sorgo, também descobriu que um de um porte menor, mais para grãos, também suprimia tanto quanto o Ponta Negra, que é forragem. Só para contextualizar, pessoal que não sabe o que é nematóide, porque aqui é o seguinte, o objetivo aqui é levar informação para a dona de casa, para o profissional liberal, não é para o produtor. O produtor rural já está careca sabe, de né? saber de todas essas questões, né? Mas para o pessoal que não conhece, nematóides são micro-organismos no solo que sugam a seiva da soja, da raiz da soja, sugam a seiva da raiz da soja e, consequentemente, isso baixa a produtividade, porque a vagem não tem energia, não tem como alimentar a planta, né? Se Ela não for pela raiz. Se não for pela raiz. E se não tiver raiz, a planta não se desenvolve. Não desenvolve e não produz. Não produz. Então, os nematóides causam prejuízo de milhões de reais a cada safra para os produtores rurais. E os produtores antenados vão lá e tentam resolver esse problema, como você, curioso, foi lá e... Pô, que bacana essa história, meu. Porque às vezes a gente vai atrás de algum problema, né, porque esse problema está causando um prejuízo, às vezes, dentro da nossa fazenda. O prejuízo não é pequeno. Quando eu tive problema a primeira vez com nematóide, em 2008, para ter uma ideia, eu fiz um manejo muito bonito na lavoura lá. Eu fiz um manejo com milheto, calagem, uma adubação de 550 kg de 18-18, joguei mais um cloreto, né? Quem sabe, quem planta soja, sabe isso, que é uma boa adubação. E na hora de colher, em vez de tirar aquela safra esperada de 60, 65 sacas, eu tive a surpresa de colher 35 sacas. Olha o prejuízo. Por que disso? Né? Aí eu fui atrás, fizemos análises, eu peguei os agrônomos e eu descobrimos, né, através das análises, que o grande culpado eram os nematóides. E na época, tem análise guardada até hoje, Pacheco, chegaram a 17 mil nematóides por grama de raiz de soja. Olha só. É muito nematóide. Pra você ter uma ideia, acima de 2.000, 1.500, o nematóide pratilêncos já dá dano na soja. Imagina com 17 mil. Então, ou eu ia atrás, né, e descobrir algo uma solução, controlar, ou senão eu teria que abandonar a atividade. Mas existem tecnologias de tratamento de semente que dá uma diminuída nessa população, não existe? Sim, hoje tem tratamentos tecnologias químicos, de tratamento químico os biológicos, na semente, né? Os biológicos também estão vindo com muita força. Eu gosto muito dos biológicos. Desde 2008 eu tenho utilizado biológico, acho que foi um dos primeiros que eu comecei a utilizar. E eu consegui uma redução bem significativa nos nematóides. Aliás, falando em biológico, você descobriu um outro fungo também muito interessante, Hamilton. Fala um pouco dessa experiência. Não fui eu, né? Esse fungo aí é descoberto já... Mas você trouxe à tona de novo, né? 1970 ele já tem trabalhos, né, sobre... Eu gosto muito de dois fungos particularmente. O Bacillomyces linacinus, que ele, além de predar as fêmeas de nematóide, né, ele também ataca os ovos de nematóide. Quando você termina o ciclo da chuva, o nematóide entra em dormência, porque não tem mais água. Né? Ele coloca os ovos, encapsula e fica lá no chão. O fungo... Fica em dormência. Nesse período, o fungo continua atuando em cima dos ovos de nematóide, praticamente o ano inteiro. E um outro fungo que eu gosto também é o Trichoderma harzianum. E ele é um fungo que não é caro. Se coloca ele no solo, ele ajuda no enraizamento da planta. Ele ajuda também no combate de outros fungos oportunistas que tem na lavoura. Então essa junção desses dois fungos aí foi muito boa para mim.
Fala um pouco mais sobre essa manipulação de fungos que você está desenvolvendo na propriedade. Pacheco, eu utilizo lá o fungo, esse Bacillomyces e o Trichoderma desde 2009, praticamente 2008, 2009, né? Mas eu tive que adaptar porque na época eu precisava colocar ele no tratamento de semente, mas como não conseguia colocar junto o fungicida mais o fungo, né, eu acabei adaptando ele no grafite, mais alguns suplementos para que o fungo multiplique no solo, e aí eu consegui trabalhar com uma população de nematóides, acredito que bastante por conta disso, né, colocando esses biológicos há tanto tempo no solo. Diminuiu a população. Quando você se pensar em biológico, você não vai querer usar o biológico hoje e amanhã você já está controlando. É que nem o manejo de solo. Você leva tempo para você fazer uma estrutura de solo. Assim também são os biológicos, né? Então, Milton, tá bonito, hein, Pacheco? Eu retirei agora aqui o chorizo, né, da JP Meat. Já deixamos aqui uns 3 minutos aqui descansando para o sumo da carne descer, né? Tem toda uma experiência. Tem toda uma técnica, tá, né? Certo. Apesar do nosso objetivo aqui não é ensinar a fazer churrasco. Para isso tem muito profissional ensinando com propriedade aí. Aqui, Leandro, ó, vamos fazer agora um corte aqui só para ver como é que tá isso aqui. Olha aqui, rapaz. Essa gordura entremeada que traz esse sabor e essa maciez para essa carne, é uma coisa que está revolucionando a nossa pecuária aqui no Mato Grosso, né? Mato Grosso detém o maior rebanho bovino de corte do país. E agora, com esse manejo, nutrição e genética, está trazendo essa carne muito saborosa, com essa maciez. É esse marmoreio aqui que dá uma suculência na carne, maciez, né? Isso aqui é fruto de muito trabalho dos pecuaristas aqui do Mato Grosso, que tem o foco na produção sustentável, né? E o objetivo do Papo Rural aqui, Hamilton, é justamente quebrar esse paradigma, fazer uma contrapartida com tudo que o agro recebe aí de pressão, de negatividade, mostrar que se produz com sustentabilidade, né? Quantos por cento da sua propriedade você preserva hoje para produzir o que você produz? Olha, a minha propriedade eu abri antes da lei, mas ainda ela tem 60% de área nativa. Olha só, nativa. Nativa. Nunca foi derrubado. Você derrubou 40% na época que era permitido derrubar até... Isso, até 2008. A partir dali passou para 20%. 20%. É um absurdo isso, né? Olha, precisa se preservar? Precisa, mas se alguém teria que pagar também. É lógico, o produtor precisaria ser remunerado por preservar. Porque se ele tem uma área, por exemplo, de 500 hectares, ele só pode plantar 20%. E o restante? Como é que ele vai fazer para tratar da família, alimentar a família, conduzir os seus negócios, né? Então ele tinha que ser remunerado por isso, porque na parte que ele produz ali, soja, milho, qualquer outra cultura, feijão, está sequestrando o CO2 da atmosfera e está estocando esse carbono no solo. Também. Né? Também. Ele não pode derrubar, mas ele tinha que ter uma compensação, então, para receber. Ó, esse prato aqui é de ferro fundido, ele está extremamente quente, é justamente para não esfriar a carne, tá? Olha só. Eu pediria agora para a Fernanda me dar um auxílio aqui, de cortar os legumes e a gente dá uma degustada aí, Hamilton, só para você ver o que é essa carne. Me diga aí. Opa, vamos lá. Essa é a parte boa. Essa é a parte mais interessante. Tá lindo, hein, Pacheco? Delícia, hein? Muito bom, né? Gostosa. Essa maciez, né? E essa gordura entremeada que tem na carne, ela não é prejudicial à nossa saúde. Ela é benéfica, né? Aquela gordura de cima, aquela lá sim que pode ter restrições para algumas pessoas. Mas essa aqui ela derrete
e traz essa maciez para a carne. Olha aqui, olha aqui. Hã? Hã? Esse é um churrasquinho gostoso com os amigos, hein? Tu sabe que a integração lavoura e pecuária está revolucionando aqui no Mato Grosso, né? Sim. Porque o sistema, ele melhora a produtividade lá na cultura principal, que é a soja, né? Sim. Traz grandes ganhos, grandes benefícios, né? Porque na integração lavoura e pecuária, a braquiária tem um sistema radicular muito agressivo que desce até 4 metros de profundidade e isso cria uma galeria no subsolo ali para infiltração de água, né? E quando você planta soja, a raiz da soja tem já um caminho aberto para descer. E a reciclagem, né, de nutrientes também, claro. Que é o mais importante. Potássio, fósforo. E a fixação de nitrogênio, capturar esse nitrogênio da atmosfera e colocar no solo também. É uma grande transformação, né? E aí vem a pecuária, então, para fazer o complemento na pastagem, junto com... É impressionante. Quem cria o gado, tira a soja, já tem a braquiária no... Aqui, ó, uma batatinha, tá? Uma cebolinha. Gente, é isso aí. Enquanto a gente fica aqui agora degustando essa carne saborosa com essa maciez, nós vamos encerrar por aqui. Hamilton, quero demais aqui agradecer a sua participação, muito obrigado. Você se deslocou lá de Sorriso, são 80 quilômetros, para vir aqui e ter essa participação aqui. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado eu, você falou que ia ter uma carne gostosa, mas não falou que iria ser tão gostosa assim. Mas é isso. Uma delícia, valeu a viagem e parabéns, Pacheco, tá uma delícia. Maravilha, obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. O Papo Rural desta semana fica por aqui. Até a próxima.